Vamos receber o professor Lênio Streck, jurista, está aqui conosco. Bem-vindo, Lênio, tudo bem? Opa, tudo bem, e aí? Salve, Lênio. Bom dia, Lênio. Bom dia. Lênio, você conseguiu assistir o discurso histórico do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU? Eu li todo ele. Foi contundente, né? Foi, digamos assim, supimpa, né? Como se diz. Adorei, supimpa. Supimpa é ótimo. Muito bom. E, Lênio, e esse discurso, no dia seguinte, ontem a gente teve mais sanções da Lei Magnitsky, agora contra a esposa do Alexandre de Moraes, Jorge Messias e mais 5 pessoas. Queria que você comentasse mais o uso da lei como utilizada, né, como arma política. Veja, essa é uma questão interessante, porque não é uma questão jurídica, né? Essa é uma questão de geopolítica da violência, geopolítica do poder, porque nós não estamos tratando de direito internacional. Isso é muito importante que se diga, não dá para cair na armadilha de que juridicizar essa discussão no ponto em que ela está, porque, na verdade, brincando um pouco, nós não temos bomba atômica, logo pode dar na gente aqui que ninguém tem medo do Brasil. Então, ele não faz isso com a Índia, né? Eles não fazem isso com o Paquistão, não fazem com a Coreia do Norte, não fazem com o Israel, por exemplo. Ao contrário, eu apoio. Então, eles não fazem com a França, eles têm limites com os países em que ele não pode meter, não pode. Isso é uma questão da força, né? Do direito da força e não da força do direito. E, tirante deste aspecto, levando ele para dentro dos Estados Unidos, tem uma discussão que pode ser feita, e aí a pergunta ainda há juízes nos Estados Unidos? Percebe, Yuri e Felipe Idri, que eu estou pegando aqui o Moleiro de Sanssouci, né? O clássico do imperador que queria construir fazer um puxado do seu castelo, e o cara tinha lá um moinho, que, aliás, eu conheço, o moinho está lá até hoje, reconstruído e tal. E o cara disse, eu não saio daqui. O cara disse, sai porque eu sou imperador. Aí ele disse, bom, eu não tenho... eu acredito que ainda haja juízes em Berlim. Essa é a famosa frase. Então, a pergunta é, há juízes nos Estados Unidos? E digo isso por quê? Porque há um espaço de discussão na Suprema Corte e no direito norte-americano, não sobre a lei Magnitsky em si. Essa ninguém vai discutir, porque está consolidada, e a Suprema Corte deixa que o presidente a aplique. O problema, qual é o espaço pequeno que tem? Eu escrevi sobre isso, está numa coluna minha do Conjur. O espaço que se estabelece é o desvio de finalidade da aplicação da própria lei, isto é a Suprema Corte contra a própria Suprema Corte. A Suprema Corte americana diz, há uma deferência desta corte em relação aos poderes do presidente da República. Ele foi eleito e ele arque e faça o que quiser sobre isso. Ponto. A grande questão é que a lei Magnitsky ela não pode ser aplicada a quem não está dentro do escopo dela, ou seja, terroristas, ditadores, etc. Logo, Alexandre de Moraes, a mulher, a esposa dele, etc., não estão dentro disso. Então, logo, ela tem desvio de finalidade. E dentro da Suprema Corte existem precedentes outros que falam que uma lei não pode ser aplicada por desvio de finalidade. Percebem? Essa é uma questão assim interessante, que eu acho que ainda não foi discutida na mídia,
que eu trago aqui para vocês para responder, digamos, esse absurdo que é a aplicação, e é por desvio de finalidade, né? Então, há um espaço, mas vai depender dessa pergunta e da resposta. Há juízes ainda nos Estados Unidos, não sei o que nos responderão. Ô, Lênio, deixa eu te fazer uma pergunta. Óbvio que a gente já viu, né, as primeiras pressões contra o Supremo Brasileiro não funcionaram na coação do curso do processo. Eu queria que você avaliasse essa nova decisão da Procuradoria-Geral da República de fazer o indiciamento do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, porque eles estão atuando justamente pela Lei Magnitsky. Então, como que você enxerga essa conexão no processo? Eu acho light demais. Acho que a Procuradoria-Geral da República deveria ter denunciado o Eduardo Bolsonaro com base na Lei de Defesa do Estado do brasileiro. A questão da soberania ficou de fora isso. Eu espero que a Procuradoria-Geral da República faça uma outra denúncia com base num artigo que dispõe sobre a questão da negociação da soberania brasileira. Essa é uma questão que ficou de forte. Existem juristas brasileiros, como Juarez Tavares, eu e alguns, Pedro Serrano, etc., que pensamos que, nesse ponto, a Procuradoria fez pouco. E essa denúncia aí quase dá cesta básica. Esse crime aí de obstrução da justiça, o Eduardo Bolsonaro deve estar... nem dormiu essa noite, provavelmente, por causa de estou sendo irônico, claro, por causa de uma pena de 1 a 4 anos, 1 a 5 anos. Isso é pouco. Mas, de algum modo, é alguma coisa. Penso que deveríamos ir mais longe. Tem condições de ir mais longe, a Procuradoria pode ir mais longe, existem elementos de tudo o que Eduardo Bolsonaro está fazendo, dos prejuízos que ele está causando para a soberania do Brasil, os empregos brasileiros, as pessoas. Basta uma vítima disso. Por exemplo, peguemos a esposa ou o Jorge Messias, o ministro, a esposa do ministro Moraes, o próprio Moraes, todas as pessoas que perderam seus vistos ou acionadas vitimadas pela Lei Magnitsky são vítimas que, por si só, já mostram o estrago e os efeitos do trabalho lá fora feito pelo Eduardo Bolsonaro, que negocia a nossa soberania e, portanto, poderia ser enquadrado naquele dispositivo da lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Dri, posso fazer pergunta? Você vai... O Lênio, eu tinha olhado aqui ainda há pouco sobre... Eu estava vendo o que o Eduardo estava falando sobre isso, o que o Paulo Figueiredo está falando sobre isso. Eu tenho defendido aqui que o Paulo Figueiredo legisla em causa própria. Ele não está nem interessado no Bolsonaro. Ele é réu, né? Você ouviu. A minha pergunta mesmo esse sendo um crime que você diz aí pode dar cesta básica, isso agrava no processo que está respondendo ou são independentes? Não vai ter relação agora no que ele vai ser julgado? Nenhuma? Aliás, Bolsonaro escapou de ser denunciado. Não acho bom o argumento da Procuradoria-Geral da República de dizer que, afinal, mandou o dinheiro para o seu filho. Eu espero que esse não seja o argumento do Procurador-Geral, né? Então, eu sou insuspeito para falar disso aqui. Fizemos até um livro, e vocês conhecem o livro sobre a denúncia
feita pelo procurador-geral do caso pela contracorrente. Então, eu sou um dos autores desse livro, elogiamos o procurador-geral. Agora, isso não quer dizer que não possamos e não devamos fazer críticas a, deixar Bolsonaro fora dessa denúncia de obstrução, 2, denunciar o Eduardo apenas pela obstrução, e Paulo Figueiredo, sei lá, é pouco. Acho que, principalmente Eduardo e em coautoria seu pai, deveriam ser denunciados pela Lei de Defesa do Estado Democrático, e com isso Bolsonaro, mais uma vez, então, seria denunciado. Mas, respondendo objetivamente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, são coisas independentes. Se você me permite continuar, Adri, só mais uma perguntinha. Lênio, supondo, e eu acho que isso vai acontecer, que o Paulo Figueiredo seja condenado daqui a alguns meses. O judiciário, já que você perguntou, há juízes nesse país, que acho que é uma pergunta muito interessante sobre os moinhos, mas há juízes nos Estados Unidos para a extradição dele, ou o Poder Executivo americano conseguirá passar por cima da Constituição e proteger o Paulo Figueiredo? Em resumo, o judiciário americano tem autonomia para julgar uma extradição, caso ele seja condenado pelo STF? O presidente de lá barra, né? Pode barrar, isso é um problema sério, né? Enfim. Mas não esquece que o presidente nosso também tem o poder de barrar, né? Nós Mas barramos. O Trump pode barrar uma decisão da justiça americana para extraditá-lo. Tá. Para esse caso, sim. E como nós barramos aqui, não podemos ir muito. Pau que dá em Chico bate no lombo do Francisco. O Batiste foi impedido. Então, os presidentes da República têm. Então, essas coisas nós temos que ser bem diretos e objetivos. Mas se me permitem, eu não sei, eu queria só dizer que uma coisa que me preocupa nesse momento, né? Não sei se vocês leram a minha coluna no Conjur, o meu texto no Conjur. Primeiro, o texto do Correio Brasiliense, depois do Conjur de ontem, que acho que saiu no 247 do DCM, não sei mais aonde todo, em que eu falo do problema da anistia 1.0. Não sei se vocês querem falar sobre isso. Eu ia te perguntar sobre isso mesmo. Tá. Eu não queria atropelar a pauta, porque ainda não sou o entrevistador. Embora eu seja chegado na casa, ainda não tenho essa liberdade. Mas se me pergunta, então, Dri, vamos falar sobre isso, né? Agora é PL da dosimetria, Lênio. Isso, exatamente, né? O Shakespeare diria, né, lá no Romeu e Julieta, ato 2, cena 1, a rosa perderia seu perfume se lhe trocassem de nome. Está lá, do Bardo, nosso querido. Tirei ele daqui, né, porque eu estou de mudança. Veja a minha decoração minimalista, porque eu não tenho mais livros em casa, então eu estou de mudança, então não sobrou nada aqui. Então, eu hoje, antes de fazer o programa, eu botei um livro aqui, outro livro ali e tal, os que ainda estavam na minha pasta, né? Então, está bem minimalista. Tem a anistia 4.0 e a 1.0. Vamos definir bem as duas questões. A 4.0 é a anistia que engloba, que é o que o PL quer, que é a anistia geral, ampla e restrita, que devolve, inclusive, os direitos políticos, que é a turbo. A turbo. Tá? Essa é a que é tão inconstitucional que o porteiro do Supremo acho que deveria declará-la inconstitucional. Essa é a turbo, não tem nenhum sentido. Mas aqui começa a me preocupar a história no Brasil, assim, que se coloca, que é a história do bode na sala, né? O sujeito pede para melhorar de vida e o salário está muito baixo e o patrão lhe diz:
eu vou fazer melhor do que isso. Vou lhe dar um bode. Vai morar com você durante 2 semanas. 2 semanas depois, o pobre do sujeito diz: pelo amor de Deus, me tire esse bode daqui. Não aguento mais. E aí o patrão diz: viste, agora vou tirar o bode e você vai ficar melhor. A Anistia 1.0, esta que chamaram agora de dosimetria da pena, é o drible da vaca, né? O fator Mazurkiewicz, né? Lembra? Copa de 70, Pelé de um lado, bola para o outro, e o pobre do Mazurkiewicz, grande goleiro, no meio, não? O fator Mazurkiewicz, né? O drible da vaca, é a bola, você tira daqui, passa por ali, isto é, fica a Anistia 4.0 turbo como farol, e aqui vai passando a boiadinha com a 1.0 com um nome diferente para dizer, e aí começa a me preocupar profundamente. Eu sugiro, até vou mandar depois o original, Dri, para vocês publicarem na fórum aí também, né? É muito importante para divulgar, em que eu estou fazendo uma longa análise mostrando como é inconstitucional, do mesmo modo que a 4.0, a 1.0, essa Fiat 147, né, movido a gás, essa anistia ela é tão perigosa porque as pessoas não entenderam ainda, porque se você baixa as penas, ela vale para todas as pessoas desse crime. Portanto, a pena de 27 do Bolsonaro, no cálculo deste projeto de 1.0, chegaria a 11, 12 ou talvez 8, não se sabe bem, talvez até 7, dependendo das circunstâncias, 8, 9. Logo ele estaria solto, ou seja, no mínimo diminuiria pela metade a pena de todos, desde os 660 condenados por destruições, etc., a massa de manobra, e os mandantes todos, e os que ainda não foram julgados já chegariam com uma vantagem de 50% de suas penas. E aí vem, além das inconstitucionalidades e tudo isso, tem uma questão patética que eu quero que nós reflitamos sobre isso. Imaginem vocês que 2 pessoas vão furtar um botijão de gás. Olha o misereiro, entre 2 vão lá, e um botijão de gás, vazio mesmo. A pena será de 2 a 8 anos, Yuri. Felipe, 2 a 8 anos. Todos os dias nós condenamos pessoas no Brasil todo por furto de celulares, etc., que vão de 2 a 8, etc. Passando o projeto, e isso é gravíssimo, é patético, bizarro, e me entristece profundamente que essa é uma questão que se discuta, que tenha espaço de discussão, que o Brasil seja um país que vire um país patético, porque colocaria a seguinte questão: é mais grave furtar um botijão de gás vazio do que tentar dar um golpe de Estado. Digam-me, olhando aqui para mim, se isto tem algum sentido ou se nós devemos fugir para as montanhas. Essa é uma questão, eu fico profundamente preocupado. E agora eu vou te dar a preocupação máxima minha. O presidente do Supremo acha que é razoável a discussão da dosimetria da pena. Pelo menos eu vi hoje nos jornais, e isto me preocupa também sobremodo. Aliás, me preocupou já então, e está no texto que eu vou mandar para você, Dri, o Temer dizendo que tinha até mesmo um acordo com o executivo, o governo brasileiro. Então,
aí um canal ligado ao governo me pediu uma entrevista na sexta-feira. Eu disse, não posso dar a entrevista. Eu digo, porque eu vou dizer coisas que vão desagradar muita gente. Com que roupa que eu vou nesta festa? Se o próprio governo, se o Temer disse aquilo, e isto não foi desmentido, eu espero ter sido claro no que eu falei aqui, respondendo a você, Dri. Ô, Lênio, você comentou, fez analogia com o drible do Pelé na Copa de 70. É notório dizer, né? Foi drible, porque o gol não saiu na última hora, por um milagre da poética do futebol, a bola entrou. Eu tendo a acreditar também que essa bola é difícil de entrar, né? O PL da dosimetria, por um fator que muitos bolsonaristas também já estão meio que largando o barco porque querem anistia geral, pelo menos é o que acaba de dizer o Paulo Figueiredo, que disse que o Trump elogiou o Lula porque ele quer anistia. Enfim, a psicodelia completa do Paulo Figueiredo. Eu queria que você avaliasse se, ok, o presidente do Supremo deu uma declaração que avalia que isso é possível. Você acredita que os outros ministros da corte também teriam entendimento nesse sentido? Sim. A maioria, sim. Mas aí teria... os partidos iriam recorrer ao Supremo, aí o Supremo teria que avaliar isso, e aí teria, então, na sua opinião, se isso avançar, teria a possibilidade de ser reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, um PL como esse de dosimetria? Se por uma razão política, institucional, é muita pressão sobre o Supremo. E uma dosimetria, por isso foi muito esperta essa questão do Temer e companhia, o do bode, entende? A 4.0, não. Mas uma 1.0, um Fiat 147, né? Ela diria assim, isto faz parte, o Supremo pode dizer, né, como o Barroso não afirmou, mas deixou na entrelinha que essa é uma discussão política do parlamento, enfim. O Supremo poderia dizer, né, que há um espaço de conformação do legislador, a gente chama isso no direito, né? Então o legislador tem esse poder também, não dá para ficar todo o tempo dizendo. Enfim, é uma questão política de exaustão até mesmo do Supremo Tribunal, que carrega esse fardo muito pesado, né? Eu vejo desse modo. Então, eu estou falando aqui dos meus temores, né? Assim como eu temi e temo que o próprio governo tenha simpatia de algum modo, e não foi desmentido até agora, pelo menos eu não ouvi, me ajudem aí, sobre essa questão do quando o Paulinho da Força e o Temer falaram que tinha concordância do executivo também, e não, eu temo por isso, temo também que essa questão, com a declaração hoje do ministro Barroso, então, o contexto todo da ponderação, né, da avaliação de um lado a 4.0, de um lado afinal a 1.0, e as pessoas não estão dando conta de que é mais fácil tentar dar um golpe de Estado no Brasil do que furtar um botijão de gás. E espalhem isso
colem na geladeira, isso que eu estou dizendo. Eu gostaria de ver um editorial dos grandes jornais dizendo isso que eu estou dizendo agora, vingando a tese da anistia 1.0, ou chamem light. No Brasil será mais fácil tentar dar um golpe de Estado do que comprar receptar animais, por exemplo, comprar passarinhos de um vendedor que pegou o passarinho no mato. Se você pegar, dá uma pena parecida com tentar dar golpe de Estado, ou o meu exemplo preferido, que é o de tentar furtar um botijão de gás entre duas pessoas, né? Aliás, se for um adulto e levar um menor para fazer este furto, a pena será mais alta ainda, porque o grandão vai ser denunciado por mais um crime, ou seja, vai ficar muito mais alta o furtar um botijão de gás do que tentar dar um golpe de Estado, né? Isso é um recado, né? Golpistas de todo o Brasil, univos, né? As penas serão reduzidas pela metade. Agora, domingo, as pessoas deram uma grande demonstração, né? Um ato histórico com a anistia. Acho que isso pode barrar, né, essa PL da dosimetria, tanto é que já o próprio Paulinho da Força já recuou, não é bem assim, né, Lênio, isso pode ter ficado enterrado também, né? Isso me dá razão na questão de que não pode deixar toda essa pressão, Yuri, Felipe, não dá para deixar toda essa pressão em cima do Supremo. Domingo foi uma resposta que é muito importante, ela é uma resposta prévia, ela é mais importante, ela evita, ela pode evitar, assim como está evitando, e o Senado vai matar a questão da blindagem, assim esta aqui, isto que precisa os movimentos sociais, precisa o movimento de rua, precisa a população dizer, e não simplesmente todo mundo ficar encolhido e depois esperar que o Supremo resolva. É isso que eu queria dizer antes, obrigado pela pergunta, Adri, porque eu quero dizer isso, a pressão da rua, ela é eficaz e evita, por exemplo, que se crie um problema institucional que dependa tudo do Supremo Tribunal, entende? E sabe, não sei se vocês têm alguma pergunta, eu quero falar também. Não? Você está travado, Felipe, para mim. A minha câmera travou. O áudio está ok, mas a minha câmera travou. Não, sabe o que eu queria perguntar para o Lênio? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas é muito tempo de pena, 27 anos, tá? Só que, porque ficam comparando com homicídio, com não sei o quê, né? Só que qual que seria o efeito se o golpe tivesse dado certo? Qual seria o impacto para toda a população do Brasil? O impacto que um golpe não causaria? Então, eu queria que você explicasse, são penas justas essas de 27 anos e, né, que os golpistas estão levando? Bom, vocês sabem que eu, inclusive, acertei a pena, né? Que seria, né? Eu fui acho que o único que disse, eu acertei a pena aí, ó. Minha experiência de um velho promotor de justiça, né? Procurador, tive 30 anos lá, então eu saí um processo, eu já sabia, esse cara pega tanto, é experiência, né? Então, por isso que eu acertei. Porque são 5 crimes, então, são 5 crimes. Você tem organização criminosa. Organização criminosa dá pena de 3 a 8. Eu fiz o cálculo, né? Bota mais 2/3 e tal. Foi o que Xandão acabou fazendo. Depois tem os dois esses, né? Desse que Pedro Serrano, eu, Paulo Teixeira e outros fizemos, né, essa lei de defesa do Estado Democrático, e depois mais 2 crimes, né, que é
que são os crimes menores, enfim, que é da quebradeira, isso tudo, somando, isso dá até 31, daria 30, 31. E vou dizer por quê. O Dino fez um cálculo que chegou a 31. Por uma questão de consenso, o Supremo baixou para 27. Podia ter sido 31. Ou, no mínimo, se o Dino batesse pé e etc., poderia-se fazer uma média e chegar a 28, 28,5. Portanto, 27 é no lucro nessa questão. Agora, dá a impressão que essa discussão não é importante, porque, afinal de contas, já querem reduzir os dois crimes de abolição e o de tentar o golpe de Estado, reduzir pela metade, e reduzindo pela metade, você tem aquela comparação com o furto do botijão de gás. Né? E aí, só para fechar, Lênio, não tem viabilidade nenhuma desse projeto, não tem como, né? Juridicamente é impossível perdoar o peixe pequeno e deixar o líder... não tem como. Não, é impossível tecnicamente. Qualquer pena que você... Qualquer lei... Porque eles não estão falando aqui em redução da pena concreta, eles estão falando da redução do tipo penal, isto é, matar alguém 6 a 20, tá? Isso é o tipo penal. Agora, João matou, ele tem uma pena a ser cumprida. Eles não estão discutindo a pena, estão discutindo o tipo penal. Portanto, você reduz a pena, ou seja, modifica o tipo penal, ele se aplica para trás e vale para frente. Portanto, se o disfarce vamos diminuir a pena dos bagrinhos, quase já não tem ninguém mais preso, beneficia Bolsonaro e beneficia todo mundo. É impossível fazer uma lei, porque seria inconstitucional, Yuri, que você dissesse esta lei só se aplica a alguns. Aí o Brasil seria patético por outro lado, né? Ele faria uma lei de efeitos concretos, como se diz, ou algo. Nem o direito penal seria uma coisa assim muito esdrúxula. É isso, queridos amigos. É a dura realidade. Eu estou trazendo aqui a dura realidade e as minhas angústias sobre tudo isso que está acontecendo. Eu mando o texto logo, eu pediria para mim também. A gente vai ficar. Lerem esse texto. Esse texto, o título é Matou o pai e depois pediu clemência por ser órfão. É o título que eu estou fazendo, porque, no fundo... Né, e aí, só para fechar, tá, Adri? Claro. As pessoas dizem assim, e vocês podem usar, esse é um bom argumento, as pessoas dizem, mas a anistia não é proibida pela Constituição. Na verdade mas eu vou dar de barato que seja. Golpe de Estado também não é proibido pela Constituição. E pode dar golpe de Estado? Não, não pode. E por que pode fazer anistia? Então, I rest my case. Muito bom, Lênio. Muito obrigada, viu, Lênio? Obrigada, boa mudança aí. Vamos continuar falando, porque teremos muitas pautas, né? Obrigadão, Lênio. Valeu, tchau. Valeu.